Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal e nós vamos falar sobre uma história bem interessante que é a história da roupa do ciclista. Como foi que surgiu a roupa do ciclista, como é que era. Então, falar sobre história, curiosidades, coisas. Em 1880, quando iniciou os primeiros movimentos de ciclismo. O ciclismo, como a gente já conhece, porque já existia um ciclismo mais arcaico, que era uma roda com um cavalete no meio onde você podia andar. Mas essa questão do ciclismo com corrente apareceu depois para competição, e aí foi que houve a grande evolução na questão das roupas. Porque antigamente as pessoas usavam roupas casuais para praticar o ciclismo. O que é roupa casual? Roupa que você tinha antigamente, porque para isso eram as roupas que eles tinham, e o conhecimento só foi evoluindo com o passar do tempo, procurando melhorias no que se tem. E hoje a gente vem melhorando até a gente chegar no que se tem hoje. Então, voltando para 1880, na década de 80, de 1800, o grupo original de bikes, né? Duas inovações que apareceram com esse grupo. A bicicleta ela foi transformada no meio de transporte seguro para as massas, ou seja, as massas elas podiam usar a bicicleta de uma forma segura para se locomover. Na época, a bicicleta escolhida para andar, para participar, para as pessoas usarem no dia a dia nas ruas, era chamada Panifarting, mas também conhecida como a bicicleta comum. Aquela que parecia um velocípede com uma roda apenas atrás, e era uma dificuldade muito grande para a pessoa conseguir subir nela. Então, somente pessoas que tinham grandes habilidades conseguiam subir naquela bicicleta, digamos assim, para não dizer que aquilo era um trambolho, mas era uma bicicleta, era o que se tinha. Eu acho que quem tinha uma bicicleta daquela tinha uma coisa fantástica, né? 1885, ou seja, 5 anos depois, foi lançada a bicicleta mais segura, que eram as bicicletas de segurança, que era a bicicleta que, como a gente conhece hoje, com duas rodas do mesmo tamanho. Então, ela começou a ser comercializada e ficou muito tempo no mercado, e tá até os dias de hoje, né? Foi nessa época que as bicicletas tiveram um boom, porque além delas terem os pneus do mesmo tamanho, você fica bem mais próximo do chão, ela tinha uma novidade que revolucionou o mundo do ciclismo, que foi os pneus infláveis. Isso proporcionou um conforto muito grande e as pessoas podiam andar com mais tempo, por mais tempo em cima da bicicleta. Isso gerou um boom, porque as bicicletas deixaram de ser usadas para competição e serem usadas para o dia a dia. Em 1890, a partir do momento que as bicicletas começaram a ficarem mais disponíveis no mercado, elas começaram a ter a necessidade de ter outros amparados, ou seja, melhorias, inclusive no conforto, que aí foi a questão das roupas que são usadas nas bicicletas. As roupas começaram a entrar nessa época. E o curioso é que os ciclistas eles usavam um short de lã, né, que era para disfarçar a lubrificação que ele tinha, porque para poder aguentar muitas horas em cima de uma bicicleta com um cilindro de couro lubrificado, né? Ou seja, o cara tinha que ter, além de estar com o short de lã, que a gente sabe que o lã é mais fofa, né, acolchoada, e ainda tinha uma lubrificação no cilindro da bicicleta para poder ficar melhor no atrito, melhorar o atrito. Eles usavam também meias de lã e sapatos de couro, parecido com chinelos, onde eles só colocavam os pés e já podia usar. O curioso também é que não é só porque a lã era usada porque ela era confortável, mas por causa que ela era macia, mas ela era confortável sobretudo porque a lã ela tem a capacidade de se manter quente mesmo quando está molhada em períodos frios. Inclusive até hoje a gente usa meias de lã. Na época era mais frio, tinha muito mais mato, essas coisas. E por que eles usavam o short com lubrificante, né? Até hoje a gente usa lubrificante, só que é dentro das roupas de ciclismo. Por que eles usavam? Porque muitos ciclistas eles terminavam as provas sangrando lá nos Países Baixos, onde tinha o contato com o selim, né? Então, também, gente, hoje também tem gente que sangra, né? Não tem jeito, porque você passa horas ali, vai sangrar, não tem jeito.
mas naquela época era bem mais comum. Em 1900 foi resolvido o problema do atrito. Eles costuraram uma camurça de couro e aquilo resolveu muito o conforto e o atrito nas partes íntimas dos ciclistas. E essa questão da camurça de couro era engraçado que tinha um animal parecido com o bode, que eles tiraram a camurça. Camurça é o nome do animal. As camurças diminuíram, eles começaram a usar pele de carneiro também. Já em 1930, 1940, alguns produtores as suas camurças a partir de couro de veado. Isso supriu bem o resultado, porque senão, coitado das camurças. Por que a preocupação tão grande com couro de veado? O couro de veado, camurça, o couro de cabrito. Por que ele era tão grande? A lã serve para aquecer, né, em contato com a pele, porém, quando ela molha, ela aumenta muito o atrito. Então a camurça, o couro do animal, revestido de pelo, ele diminui muito o atrito, acaba que reduz os danos na pele das partes íntimas. Em 1950, o fabricante de roupas Armando Castelli e o seu filho Maurizio Castelli, da marca homônima, eles foram os primeiros a introduzir as camisas de seda no pilotão, pois a seda era mais leve e fria. E as cores eram bem mais vibrantes, né? Gerava uma emoção bem maior quando você vestia uma roupa de seda. E até para poder também destacar melhor o logotipo dos patrocinadores. E aí eles já usavam ainda para colocar as artes, né, dos logotipos, dos patrocinadores, tudo. Eles usavam já a serigrafia, que era um processo de pintura de camisas muito usado nos dias de hoje. 1970 já está bem mais próximo, né? Os ciclistas começaram a usar roupas já com tecidos sintéticos, onde esses tecidos já faziam parte da nova geração, incluindo nylon, poliéster, polipropileno e acrílico. Pois essas roupas elas têm uma capacidade muito grande de absorver o suor, são bem mais coladas no corpo e começou a melhorar bastante na aerodinâmica. Eles absorvem o suor, a água e são extremamente leves e bem flexível, bem maleável. Você não sente nenhum peso. A lycra foi inventada pela DuPont em 1959. Mas elas eram usadas somente por nadadores, esquiadores de velocidade. Era bem mais fina e elástica naquela época, nem tente imaginar como é que era a situação. Eles construíram um primeiro par de shorts de lycra para uma equipe de competição, T-Hailing, em 1976. Castelli revolucionou com a sua própria versão feita há um ano depois. Com isso, os shorts de algodão e lã tornaram-se obsoletos. Engraçado que no dia que isso foi apresentado, tornou-se uma fila de competidores. Um dia depois que esse material foi apresentado, ao redor da loja teve uma fila imensa para poder comprar esses materiais, porque melhorava muito o desempenho. Em 1980, os ciclistas originalmente usavam os seus shorts de lã, com os suspensórios para mantê-los no lugar. Sabe que as roupas de ciclismo elas saem muito do lugar, né? Porque mexem muito com atrito. Então eles usavam um suspensório para segurar a roupa. Então, em 1979, essas alças desses suspensórios ficaram integradas ao próprio short. E aí, a partir daí, esses foram os famosos breteles, né? Continuaram sendo usados e foram ampliados para outras áreas também, como esqui. E a gente vê hoje até bailarinos usando o tipo de bretelle na dança. Em 1980, Castelli, de novo, revolucionou com um forro acolchoado, que foi a primeira camurça acolchoada sem couro. E isso foi uma revolução. Logo depois, o material de microfibra foi inventado pelo Japão e aí foi disseminado no mundo. Com isso também foram desenvolvidos novos cremes para que isso diminua o atrito. A Castelli também foi pioneira na impressão por sublimação nos seus uniformes. E aí, depois dessa questão da sublimação, foi quando os ciclistas puderam esbanjar parte das suas camisas com os seus logotipos dos seus patrocinadores, com mais estilo nas corridas, as roupas degradê no ciclismo, que no caso foi pela Renault.
1990, as mulheres que corriam nas equipes, elas usavam as mesmas roupas que os homens. Mas no final dessa mesma década, as equipes femininas puderam estrear o uso de equipamentos já feitos para elas, ou seja, uniformes feitos especialmente para a silhueta feminina. Inclusive também o corte da camurça para a mulher ele é diferente. Já o mountain bike ganhou muita popularidade no final dos anos 90 e anos 2000. E o mountain bike surgiu como uma nova proposta e um estilo muito bem estruturado de ciclismo, que ele tem uma proposta única. Os estilos também das roupas são bem interessantes. Tempo de hoje. As roupas que nós usamos hoje, né, no mountain bike principalmente, são roupas que têm um grande apelo tecnológico, que dá qualquer suor no seu corpo, ele espalha por toda a roupa, deixando a temperatura do seu corpo toda igual. Proteção ao sol. Também a gente tem as camurças, são de gel, uma coisa extremamente muito bem-vinda, né, o gel, porque ele te dá um conforto sem igual. Você tem um conforto de chegar a longas distâncias muito menos judiado, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, curte, compartilha aí com seus amigos. E se gostaram mesmo, comenta aqui qual foi a sua experiência, qual foi a sua primeira experiência com ciclismo. E diz aí pra gente como é que tá a receptividade de vocês com esse trabalho que a gente tá fazendo. Um abraço e até mais. Falou!